Vendo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E nos pés, sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué, somos teus servos. Então lhes perguntou Josué, quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe, teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes, somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. 14. Então os israelitas tomaram da provisão, e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz, e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pode sentar, irmãos. Irmãos, estamos aqui diante de Josué. Moisés havia morrido. Josué agora era quem iria liderar o povo para a entrada na terra prometida. Porque, como nós sabemos, Moisés viu a terra, mas o Senhor não permitiu que ele entrasse. Então aqui a gente está vindo agora com Josué, um chefe, um general de guerra, com os seus homens, soldados treinados. E o Senhor tem estado com eles. Eles têm pelejado e por onde eles passam, eles têm obtido vitória. Acontece que o Senhor já havia dito que aquela terra e todas aqueles povos circunvizinhos, Josué e o povo de Israel, eles tomariam posse daquilo tudo ali. Então, os reis que eram desses povos ali, que eram os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, eles ficaram com medo, porque eles viram o que Josué tinha feito na cidade de Ai e viram também como Josué tinha tomado Jericó. E eles sabiam, porque as notícias se espalhavam, que o Deus de Israel, ele era poderoso e que a terra deles também seria tomada. Então, o que é que eles fizeram? Se juntaram os 6 reinos e disseram assim, vamos juntos lutar contra Josué. Vamos unir forças, porque dessa maneira a gente vai conseguir derrotá-los. Mas a palavra do Senhor vai dizer que um desses povos que estavam ali, os heveus, os gibeonitas, eles viram que mesmo se juntando, eles não iriam conseguir lutar contra Josué e o exército de Israel. Eles viram que não seriam capazes. Então, o que foi que eles disseram? Vamos criar uma farsa. Vamos fazer uma aliança com Josué. Vamos lá pedir para fazer essa aliança. Mas se nós chegarmos lá com a cara lavada, somente com a cara e com a coragem, Josué não vai fazer aliança conosco. Porque nós sabemos que essas terras aqui já estão prometidas a ele. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer pães, vamos deixar esses pães ficarem velhos, vamos pegar odres velhos, vamos pegar os nossos jumentos, vamos colocar as sacolas velhas sobre eles, vamos usar sandálias e roupas velhas.
e vamos até eles e vamos dizer que nós estamos vindo de uma terra muito distante. E assim, irmãos, a palavra está aqui nos contando o que foi o que eles fizeram. Eles chegaram lá e disseram para Josué: olha, faze aliança conosco, nós somos teus servos, nós estamos vindo de uma terra muito longe. Olha, está vendo essas sandálias aqui? Elas eram novas. Estão vendo esses pães que nós estamos trazendo aqui? Eles estavam quentinhos quando nós tiramos do forno. Mas a viagem foi tão longa, que vocês estão vendo o estado com que esses pães chegaram aqui. E aí, em um primeiro momento, a palavra vai dizer que Josué e os príncipes de Israel e os homens ali, eles disseram: mas e se vocês forem nossos vizinhos? Como é que nós vamos poder? Não, nós somos teus servos. Nós viemos de muito longe, de uma terra distante. E existem versões que vão dizer, como a King James, a versão, vai dizer que Josué vai provar ali dos pães e vai ver que realmente o pão estava bolorento, o pão era velho. Mas todas as versões vão dizer que o principal eles não fizeram. Eles não consultaram ao Senhor acerca de fazerem a aliança com aquele povo. Eles caíram na conversa, eles fizeram uma aliança com aquele povo. E eles disseram assim: aliança de paz, nós não iremos guerrear contra vocês. Vocês terão vida, vocês irão viver. E aquele povo vai, e o povo de Josué fica ali em Gilgal. Aí a palavra vai dizer aqui: passados 3 dias, chega alguém e diz: Josué, sabe aquele povo que veio aqui dizendo que era de uma terra tão distante? Não era não, eles são nossos vizinhos, eles moram aqui perto. Irmãos, os homens saíram, foram até 3 dias de viagem para chegar na cidade deles. E a palavra vai nos dizer aqui no versículo 17: partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, que toda a congregação murmurou contra os príncipes. O que isso quer dizer, irmãos? Eles foram atrás desse povo, mas quando eles chegaram lá, eles não feriram aquele povo, porque uma aliança havia sido feita em nome do Senhor com aquele povo. E eles entenderam que se eles fossem ferir aquele povo, eles estavam indo de encontro à aliança que havia sido feita em nome do Senhor. Aquele povo havia mentido. Aquele povo havia usado de artimanha, havia usado de má fé para ludibriar Josué e o povo de Israel. Mas mesmo assim, Josué disse: não, a aliança foi feita no nome do Senhor. E por conta desta aliança, nós deixaremos vocês com vida. Nós não iremos matar vocês. Só tem um detalhe: vocês não vão sair impunes dessa mentira que vocês contaram. A partir de hoje, vocês vão se tornar nossos servos. Vocês vão se tornar cortadores de lenha e carregadores de água para toda a congregação de Israel e para o templo do Senhor. Você pode estar dizendo: estou entendendo nada do que ela está querendo contar com essa história. Mas eu vou dizer a vocês agora a primeira coisa. Irmãos, nós éramos como aquele povo jebuseus. Nós estávamos perdidos em nossos próprios delitos. Está lá em Efésios, capítulo 2. Mas o amor do Senhor foi tão grande
que ele, por Cristo, ele fez uma aliança conosco e ele nos salvou. Irmãos, olha, aquele povo era um povo mentiroso, era um povo farsante, ele era um povo semelhante ao que nós éramos quando ainda estávamos no mundo. Mas a aliança que nós tivemos com o Senhor, através de Jesus Cristo, quando ele se entregou por nós, essa aliança não pode ser quebrada. Mesmo nós tendo sido como éramos, mas o Senhor, ele nos amou ao ponto de dizer assim: não, agora vocês não morrem mais, a morte eterna agora não é mais para vocês, vocês agora estão aliançados comigo, vocês agora serão meus servos, vocês serão cortadores de lenha e serão carregadores de água para o templo e para o povo do Senhor. Irmãos, isso é muito forte. Irmão, se você pensar direitinho, na época de Moisés as coisas eram resolvidas à espada. Mas por conta da aliança, essa aliança inquebrável, aquele povo foi poupado. E nós, irmãos, por conta da aliança com Cristo, estamos aqui hoje glorificando e exaltando o nome do Senhor, servindo ao Senhor e colhendo tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí você diz: mas por que logo para ser cortador de lenha e carregador de água para o templo do Senhor? Irmãos, era um povo pagão. Era um povo que estava acostumado à idolatria. Eles serviam a vários deuses. E a partir do momento que eles começaram a servir na casa do Senhor, eles começaram a ver qual era a verdadeira adoração. Eles começaram a ter contato como deveria ser somente ao Deus vivo a adoração. Foi uma maneira de eles aprenderem ali com os israelitas e eles poderem ter uma mudança de vida. Porque não bastava só a aliança. Aquele povo não poderia permanecer do jeito que estava, como nós não podíamos, irmãos. Nós viemos do mundo, nós encontramos a Jesus, nos aliançamos com Ele e nós permitimos que o Espírito Santo habite em nós e que Ele trabalhe nas nossas vidas, porque nós não podemos ser da mesma maneira. E assim foi. Aí, de repente, o povo está lá trabalhando, levando água, levando lenha para o templo. Aí passa alguém aí e diz assim: ei, quem é você? Aí ele diz: eu sou um gentil. Né? Um gentil? É. E você está fazendo o que aqui? Ah, eu estou servindo aqui na casa do Senhor. Servindo na casa do Senhor? Mas você é descendente de Abraão? Não. É descendente de Isaac e de Jacó? Não. E por que você está aqui servindo na casa do Senhor? Porque foi feita uma aliança entre a minha vida, o meu povo, e Josué e o povo de Israel. Então, por essa aliança, hoje eu sou habilitada a servir na casa do meu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Só, irmãos, que você deve lembrar que quando você tomou a decisão de servir a Jesus, e mesmo já servindo a Ele há muitos anos, o inimigo não está satisfeito. O inimigo se levanta. Cada vez ele se levanta de uma maneira diferente para tentar quebrar a comunhão dessa aliança que há entre você e o Senhor. E você pensa que com esses gibeonitas a história foi diferente? Não foi, irmãos. Adentramos agora ao capítulo 10. O que é que vai acontecer? O que é que a história vai nos contar? Que os 5 reis, eles descobrem que os gibeonitas haviam feito essa aliança com Josué. Eles descobrem e eles temem, porque a cidade de Gibeão, ela era uma cidade muito grande, era uma cidade maior do que Ai. Então eles ficam com medo, porque eles sabiam também que os gibeonitas, eles tinham muitos homens valentes preparados para a guerra. E aí eles se juntam os 5 e dizem assim: vamos agora lutar contra os gibeonitas, porque eles fizeram uma aliança com Josué e com o povo de Israel.
E bem assim eles fazem, irmãos. Eles se juntam e eles vão rodear a cidade de Gibeon. E eles arrodeiam ali, mas os gibeonitas conseguem mandar uma mensagem para Josué. E a mensagem vai dizer assim: olha, Josué, os homens de Gibeão, não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Irmãos, eles mandaram essa mensagem para Josué: ajuda a gente, não esquece dos teus servos, todos os reis dos amorreus se juntaram, estão vindo pelejar contra nós, nos ajuda. Aí a palavra do Senhor vai dizer assim, irmãos, que imediatamente, quando Josué recebe aquela mensagem, imediatamente sai ele, saem os seus guerreiros e saem os valentes de Israel para irem pelejar contra aquele povo que estava lutando contra os gibeonitas. Tem alguém acordado aí? Oh glória, aleluia! Irmãos, vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Os gibeonitas estavam sitiados, pedem ajuda a Josué. Aquele povo que veio com mentiras, que veio com falsidade, que arrumou uma aliança baseado nisso, mas que tiveram as suas vidas poupadas, que passaram a servir agora ao Senhor, eles estão agora em perigo. E eles pedem ajuda. E a palavra vai dizer, aqui na versão Josué 10:7, na versão King James, vai dizer assim: Josué partiu imediatamente de Gilgal, ele, todos os seus guerreiros e toda a elite do exército de Israel. Irmãos, aquele povo servia ao Senhor. E na hora de ter a ajuda, não foi qualquer pessoa que foi ajudar. Quem foi ajudar foi Josué e a elite do exército de Israel. Mas eles foram porque eles estavam sem fazer nada? Não, eles foram porque para aqueles que servem ao Senhor como cortadores de lenhas e carregadores de água para o templo do Senhor, o socorro do Senhor, ele vem de uma maneira diferenciada. Ele não vem de qualquer jeito. Irmãos, aquele que busca o Senhor, aquele que procura fazer as coisas da maneira que o Senhor quer, que bota o coração para servir ao Senhor. Irmãos, tem um exército diferenciado de anjos na hora de servir, porque a palavra está dizendo aqui que para esses cortadores de lenha, carregadores de água, foi a elite do exército que veio junto com Josué. Está pensando que aquele crente que murmura, que não busca conhecimento da palavra, na hora que passa na prova, a elite vai descer para ajudar? Meu irmão, não vai não, porque está quebrado o vaso, está rachado. Precisa ir para os pés de Jesus para poder haver conserto. Então, irmãos, com esse povo aqui, que estava buscando servir ao Senhor, o socorro foi diferenciado. E ainda digo mais, a palavra do Senhor vai nos mostrar que quando Josué saiu, o Senhor disse assim: Josué, não temas, pode ir, porque eu vou entregar nas suas mãos esses inimigos. Ora, não bastasse Josué sair imediatamente com a elite, o Senhor ainda diz assim: eu vou com você, vou pelejar contra os inimigos ali dos gibeonitas. E assim o Senhor faz, porque a palavra vai nos mostrar aqui no capítulo 10, que eles chegam, Josué chega e eles vão rodear, eles vão guerrear. Mas a palavra vai dizer assim, que alguns estavam conseguindo fugir. Mas na hora que eles fugiam, o céu se abriu, caiu chuva de granizo do céu. E o número de mortos por granizo, pelas chuvas de pedras que caíam, foram muito maiores do que aqueles que morreram à espada. Porque o nosso Deus entrou na peleja por aqueles que estavam ali, servindo com o coração disponível ao Senhor. Às vezes a gente passa por circunstâncias difíceis, né, irmãos? Às vezes a gente passa por lutas onde a gente olha e a gente não enxerga o que está à nossa frente.
Às vezes é algo tão grande que a gente não consegue dimensionar. Às vezes é algo tão grande que a gente acha que a gente vai afundar, que aquilo vai levar as nossas forças, que a gente não vai conseguir. Mas, irmãos, nós não podemos estar com os nossos olhos voltados para as circunstâncias. Nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para o Senhor, que é o nosso socorro, que é aquele que vem. Irmãos, o Senhor, Ele vem e Ele nos ajuda. O Senhor, Ele nos socorre. Nós podemos pedir socorro ao Senhor e Ele vem em nosso auxílio. Irmãos, isso não é história de carochinha. Isso não é coach. Eu não estou querendo aqui levantar vocês, fazer vocês dizerem uhul daí sentados, não. Eu estou querendo que vocês entendam a dimensão do que é ter feito uma aliança com o Senhor. Aquele povo fez uma aliança com Josué e com o povo de Israel. Imagine nós que fizemos uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, com aquele que é o dono da vida, com aquele que tem nos sustentado, com aquele que está junto conosco, e Ele vem guerrear as nossas guerras. Irmãos, não tem impossíveis. Tudo é possível para o nosso Deus. Nós podemos pedir, nós podemos crer que tudo o Senhor fará pelo seu povo. Contido aqui, na palavra dele, o Senhor vem e o Senhor nos ajuda. E o Senhor faz. Porque o nosso Deus, Ele pode em alguns momentos ficar até em silêncio na hora que você está precisando de uma resposta. Mas Ele nunca vai deixar de falar com você todos os dias quando você abrir aqui a sua palavra. Você pode estar querendo algo mais específico do que alguma resposta e o Senhor pode não ter dado especificamente. Mas você precisa entender que silêncio de Deus não é ausência de Deus. Deus muitas vezes fica em silêncio porque ainda não é o momento dele dar a resposta. Mas isso não significa que ele perdeu o controle, que ele não tenha controle sobre a sua vida nem sobre o que está acontecendo. Porque o nosso Deus, ele faz. E você acha que o nosso Deus só fez isso aqui? Não, irmãos. O texto vai continuar aqui. O texto vai nos mostrar, vai dizer que Josué, em determinado momento, ele orou e ele pediu ao Senhor que o sol e a lua parassem para que aquela batalha pudesse continuar. E assim o Senhor fez. O tempo parou, o sol e a lua pararam, mas Suzane, o sol e a lua não se movem. Quem se move é a terra, não importa. O tempo parou por quase um dia, porque Josué, na batalha em favor dos gibeonitas, daqueles que serviam, que fizeram uma aliança, que não era o judeu, que é aquele que veio de fora e fez a aliança com o Senhor, para aquela batalha Josué pediu e o Senhor, ele fez. Irmãos, o Senhor não parou o sol e a lua, porque os israelitas estavam guerreando por algo de Israel. Ele parou o sol e a lua quando os israelitas estavam guerreando em nome do Senhor pela causa daqueles gibeonitas. Ah, irmãos, se vocês entendessem, se vocês pudessem dimensionar o que o Senhor faz por nos amar, o que o Senhor é capaz de fazer por mim e por cada um de vocês. Ah, irmãos, glorifique ao nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele faz. O nosso Deus, Ele é tremendo. O nosso Deus, Ele é especialista nos impossíveis. Hoje, irmãos, nós estamos aqui no culto da unção, onde nós trazemos as nossas petições ao Senhor, onde nós fazemos prova com o nosso Deus e derramamos diante dEle aquilo que tem nos afligido. Irmãos, o Senhor é poderoso para responder a cada uma das nossas orações, a cada um dos nossos pedidos, e Ele vem com socorro. Se Josué foi lá, por que é que o nosso Deus não viria aqui? Então a palavra do Senhor vai dizer aqui no Josué 10, versículo 12, vai dizer assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detém-te em Gibeão,
e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E assim, irmãos, o Senhor deu vitória aos gibeonitas, aquele povo que havia feito uma aliança com Josué e com o povo de Israel. E assim o Senhor tem feito comigo e com você, por amor à aliança que nós fizemos com Ele através de Jesus Cristo. Irmãos, se tiver alguém aqui que já um dia levantou a mão e disse que queria aceitar esse concerto com o Senhor, hoje é noite de voltar a pensar em refazer se você tiver deixado, porque o Senhor, Ele está pronto a nos receber. A palavra é simples, irmãos. Eu não tenho como enfeitá-la. Eu não tenho como falar o que está fora da palavra de Deus. Eu tenho só como dizer a vocês que nós somos o povo da aliança. Nós somos um povo que havia se perdido. E pelo amor, pela misericórdia do nosso Deus, como eu já citei aqui, que está lá em Efésios 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. É isso, irmãos. É isso. A aliança que Jesus fez conosco, ela nos dá a vida eterna. Ela nos dá a ativação para pedirmos ao Senhor, para derramarmos diante dEle tudo aquilo que está inundando o nosso coração e para termos a certeza de que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar. Senhor amado, Pai querido, nós estamos aqui, o teu povo reunido, Senhor, na tua presença. E eu quero agora, Senhor, colocar diante de ti a vida de cada um dos meus irmãos. Cada um de nós, Senhor, que tem chegado aqui diante de ti, apresentando, Senhor, circunstâncias, causas que para nós parecem coisas impossíveis de serem feitas. Mas nós, Senhor, como teus servos, colocamos diante de ti e sabemos e cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor visite a vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor colha cada pedido que está em seu coração. Que seja o Senhor a dar a resposta, meu Pai. Que o Senhor possa livrar, possa guardar, possa abençoar com as tuas ricas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.